Uningá, que o futuro é aqui. Bom dia a todos. Nós estamos novamente com vocês e vocês conosco. Estamos muito felizes para dando início neste momento ao nosso 33º Café com Saber. Muito feliz por vocês estarem nos acompanhando, vocês que se inscreveram, vocês que receberam o link e que estão nos acompanhando. Nós agradecemos profundamente este momento que preparamos com tanto carinho, com tanta responsabilidade para trazer sempre um tema, uma informação e também não deixa de ser uma formação para todos os que nos acompanham. Eu quero, então, me apresentar e depois quero também lembrar vocês dos objetivos dessa nossa atividade. Eu sou o professor Luiz Antônio Bento, como muitos já nos acompanham, sabem que também sou sacerdote, sou padre há quase 33 anos. Estou aqui na Uningá como professor, fez essa semana, no dia 1º, na terça-feira, 13 anos que estou aqui na Uningá. E agradeço também a Deus por isso, né, e as pessoas que me trouxeram e que me deram a oportunidade de colocar um pouco o meu conhecimento aos nossos acadêmicos em especial. E além de padre, além de professor, então eu coordeno este projeto Capelania Universitária desde 2021, né, que nasceu bem no meio, num período bem duro, né, para toda a humanidade, foi o período da pandemia da Covid-19. E esse projeto ele está vinculado a um projeto maior chamado NAAC, que é o Núcleo de Apoio ao Acadêmico. E juntamente, então, com a Capelania Universitária, nós temos também o NIA, que é o Núcleo de Inclusão ao Acadêmico. Todos esses projetos, digamos assim, menores, estão debaixo desse grande guarda-chuva chamado NAAC, né, o Núcleo de Apoio ao Acadêmico. A Capelania Universitária ela tem, entre outras atividades, o Café com Saber, sempre trazendo um tema de interesse, um tema atual, para que nós possamos também conversar, né, com vocês, trazer um pouco dessas informações. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu creio que é de interesse de muita gente, né, da população aqui em geral, sobre o tema do câncer de mama, né, que está o nosso tema Saúde da Mulher, conscientização e prevenção do câncer de mama. Nós estamos iniciando, né, estamos no início do mês de outubro, que foi instituído até por um projeto de lei, né, como o mês rosa. E para isso nós trouxemos aqui pessoas que eu tenho certeza que vão nos ajudar muito, né? Nós temos a professora, a doutora Patrícia, que vai se apresentar, e depois os outros nossos aqui presentes à mesa. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, padre, né? Eu já estou na Uningá, o ano que vem já vai fazer 20 anos. Então, eu me sinto muito à vontade, né, em participar deste projeto e poder falar de um assunto tão importante, né? Eu já trabalho na clínica como psicóloga clínica, já vai fazer os seus 25 anos. Então, uma experiência aí, né, um pouquinho diante de pacientes, de crianças, de adolescentes e de adultos, inclusive de mulheres, né? Então, acho que é muito importante a gente estar aqui e falar sobre a saúde da mulher e num mês muito importante, né, para mim, tanto quanto, né, em 2017 eu tive o câncer de mama, então é muito bom poder falar enquanto paciente e poder falar também enquanto psicóloga, né? Então, acho que é uma experiência e o que eu puder contribuir para poder ajudar outras mulheres serão muito bem-vindos. Professora, nós que agradecemos muito, né, a sua presença aqui conosco hoje e temos certeza, como você mesmo disse, além do seu profissionalismo na área, você também passou, né, vamos dizer assim, por essa dura experiência, Sim, né? sim. E eu creio que você sentiu isso, né, na própria pele e também tem ajudado tantas pessoas, né? Sim. E a sua experiência, eu tenho certeza que vai contribuir muito para as pessoas que nos acompanham. Uhum.
Quero agradecer ao Dr. Marcelo, passo a palavra a ele, que também, assim, de uma maneira tão rápida, né, aceitou o nosso convite. Estava viajando, estava fora do Brasil, mandei mensagem na mesma hora, ele respondeu. Estou muito feliz, né, por isso e sobretudo, né, pela sua competência nesta área, doutor. Eu que agradeço o convite, padre. Para mim é muito gratificante, né, poder compartilhar com várias pessoas, né, essa abrangência a respeito do câncer de mama. O outubro realmente é considerado, né, no mundo todo, não é só no Brasil, mas esse movimento começou nos Estados Unidos, né, há mais de 40 anos, o Outubro Rosa, para ter a conscientização das mulheres acerca do tratamento, da conscientização a respeito da prevenção do câncer de mama, que é muito importante. É a base de todo o tratamento, do diagnóstico, da sobrevida, da agressividade do tratamento, depende desse diagnóstico precoce, né? Então, nós prevenirmos câncer de mama, na verdade, mais do que prevenir a doença, é prevenir a morte, né? O sofrimento por câncer de mama. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais nós conseguirmos fazer com que as mulheres procurem estar com algum problema ou não, é muito importante. Então, o Outubro Rosa, ele coloca isso de uma maneira muito bonita, né? Até a arquitetura da cidade, o pessoal coloca artefatos rosas, né? Então, é muito interessante e ajuda, assim, fantasticamente o nosso progresso para combater a doença, né? E a sua área de especialização é mastologia. Isso, mastologia. Mastologia, ela é uma especialidade que cuida especificamente das doenças das mamas, né? Tanto de homens quanto de mulheres. E o nosso alvo principal são as doenças benignas e o câncer de mama, né? O câncer de mama, ele pode acontecer tanto no homem quanto na mulher, muito mais comum na mulher, né? Em cerca de 1% dos casos é no sexo masculino, mas a grande maioria é nas mulheres, né? Então, o nosso trabalho é com isso. A formação do mastologista pode ser como requisito ou ginecologia e obstetrícia ou como cirurgia geral. Então, nós fazemos a residência, né, preparação ou com ginecologia e obstetrícia ou fazemos a cirurgia geral para depois fazermos a prova para mastologia, que seria específico só das doenças das mamas, né? Esse é o caminho, padre. Perfeito, doutor. Obrigado, hein? Nossa, vai ajudar muito, né? Sim. Com certeza. Muito obrigado por estar aqui conosco e pelo seu aceite mais uma vez. Tá Obrigado bom? a você pelo convite. Obrigado. E nós temos aqui conosco, né, já a nossa figurinha já carimbada no nosso café, que sempre está aqui também contribuindo com o conteúdo da conversa e também com as suas canções. Então eu passo a palavra, professora, a você que se apresente e nos dê aí o privilégio de ouvir uma música, uma canção. Maravilha, bom dia para você que está em casa. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, doutora Patrícia, né? Bom dia, Padre Bento. É sempre uma alegria estar aqui, em especial porque é sempre um momento de muito aprendizado, né? Acho que todos nós aqui, de alguma forma, conseguimos, além de ofertar uma informação importante para você que está em casa, também nós saímos daqui melhores do que nós entramos, né? No sentido de que contribuir com essa temática é algo que modifica, como o doutor mesmo já colocou, a vida das pessoas de maneira geral, né? Então, impacto de qualidade de vida. Então, nós vamos conversar um pouco mais sobre todos os aspectos que envolvem, né, o câncer de mama, que foge além daquilo que é só o tecido, mas envolve todo um conceito. Então, você não perde, fica com a gente até o final, que vai ser com certeza uma discussão muito bacana. Eu sou o professor Luiz Fernando, sou fisioterapeuta, né, especialista em reabilitação cardiovascular, trabalho já há 19 anos nessa área, né, sou também docente universitário aqui na Uningá, já há 14, caminhando já para 15 anos, então para mim é sempre uma satisfação participar desse projeto, que é um projeto lindo, onde a gente fala de muitos temas, mas sobretudo também estar com pessoas tão especiais e que têm tanto conteúdo para nos ajudar. E para isso, a gente sempre começa essa nossa conversa com uma canção, né? E hoje eu trouxe uma canção que sempre me tocou muito, chama Terra Seca. E eu queria compartilhar ela com você que está em casa, para a gente começar esse nosso café nesse sábado maravilhoso, né? E iniciar essa discussão tão bacana aqui
né, no Café com Saber. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração anseia te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Que beleza, professor. Parabéns, né? Espetáculo, hein? Espetáculo. Muito bom. Mensagem, né? O conteúdo, muito bem. É isso, como disse o professor, né, Luiz Fernando, vocês que estão nos acompanhando, procure também compartilhar o link aí nos seus contatos para que as pessoas possam aí acessar. O link vai ficar também à disposição, que outras pessoas poderão acessar a qualquer momento. E eu pensei em nós começar agora propriamente a nossa conversa sobre o tema, trazer uma questão assim bem básica mesmo.
Eh, como o senhor disse, doutor Marcelo, que isso já há pelo menos há uns 40 anos, né, do Outubro Rosa. Eu tive lendo alguma coisa, como o senhor mesmo disse, começou nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo. No Brasil, em 2018, foi aprovado, né, um projeto de lei, acho que me lembro até o número dele, que é o 13733, que institui o mês de outubro como o mês de promoção, né, do combate ou então da conscientização sobre o câncer de mama. Mas poderia, vamos dizer assim, que tem muitas pessoas que estão nos acompanhando, talvez ainda não tenham essa noção. Eu também sou primário, digamos, né, em relação aos conteúdos dessa matéria. O que é um câncer de mama e como que eles surgem? Se existe algum tipo de câncer que é mais agressivo do que o outro. Então, vocês poderiam conversar assim à vontade, vamos tornar essa conversa assim um pouco compartilhada, né? Sim. Bom, nosso corpo todo, em todos os lugares, não só na mama, né, é feito de células. E essas células estão constantemente se dividindo. Uma célula se divide, metade dela morre, que a gente chama de apoptose, que é a morte celular, e a outra metade forma uma nova célula. Sempre isso está ocorrendo, né? De uma célula passa para duas, uma morre e elas vão se dividindo. Por um erro no núcleo da célula, por causas genéticas, que é diferente de história familiar, causas genéticas de cada pessoa, associado a vários fatores conhecidos e infelizmente desconhecidos também, no núcleo ocorre um erro e forma uma célula diferente do que a célula normal, com um funcionamento diferente, com uma morfologia diferente, com uma capacidade diferente. E essa célula diferente, basicamente, bem a grosso modo, professor, ela tem duas capacidades que a célula normal não tem. Uma capacidade de alta taxa de multiplicação, né? E uma capacidade de invasão. Então, ela tem capacidade de se transformar, ela faz uma multiplicação muito mais rápida. Então, enquanto uma célula normal da mama, no nosso caso, se transforma em outra célula, ela já se multiplicou 10, 20, 30, 100 vezes, que é o que muda a agressividade de cada célula, de cada tumor. Por isso que se forma um nódulo. Com essa multiplicação celular errada, forma um aglomerado dessas novas células, que é o nódulo, que é o tumor de mama, né? E com a evolução desse tumor, conforme essas células vão se multiplicando, elas vão se amadurecendo e vão criando capacidade de sair dali e ir para outros órgãos. Isso tem um tempo para que ela consiga sair dali e para os outros órgãos, que a gente chama de metástase. E é nesse tempo que a gente tem que ganhar da doença. Ela não pode, se eu conseguir tratar a doença localmente, é uma doença muito mais fácil de ser tratada do que se ela estiver já em outro lugar. Então, até a célula crescer, formar o nódulo, sair dali e conseguir ir para outros lugares, é onde nós temos que agir, né? Quando ela sai, ela pode ir para outros órgãos. No caso da mama, os órgãos principais são ossos, pulmão, pleura e fígado, né, em quinto o cérebro. Então, são órgãos que ela pode também começar um novo tumor ali, que a gente chama de metástase. E é isso que a gente tem que evitar. Então, assim, a grosso modo, é assim que se forma. É uma coisa extremamente complexa, não só associadas a alterações de multiplicação em si, mas são vários fatores envolvidos nessa formação que a gente vai conversar mais sobre isso. Antes de começar a nossa conversa aqui oficialmente, eu conversava com a professora Patrícia e a gente falava assim da questão da importância, né, do autocuidado, né? E teria-se um tempo quando que esse autocuidado deveria se dar, ou se dá desde, assim, a partir de quando a mulher tem que começar a se preocupar mais com este autocuidado? Eu acho que o autocuidado ele é válido para todos os sentidos, né? Então, assim, hoje as pessoas elas estão muito mais preocupadas com as imagens, né? Do que aparece, do que é visível, e sem se preocupar muito com esse autocuidado interno, né? Então, eu vejo, né? Até tem algumas frases, né? Do Outubro Rosa, o toque salva, né? Porque a partir do momento que você faz um toque na mama e você sente algum nódulo ali, ele tem que ser investigado.
né? Então eu vejo esse autocuidado no sentido da saúde mental também, né? Do quanto essa pessoa ela precisa estar voltada para ela, né? Além de um autocuidado, né, médico, mas um autocuidado dessas emoções também, né? Porque eu percebo cada vez mais, até com os estudos e com a experiência clínica, no sentido assim, aquilo que não é dito é adoecido, né? Então o corpo ele vai se manifestando de uma forma. Claro que existem predisposições genéticas, né, familiares, mas aquilo muitas vezes que não é falado, né, de alguma forma esse corpo vai se manifestar. Você já nos disse no início que passou por essa experiência, né? Sim. Qual é a reação, digamos assim, da mulher quando ela recebe um diagnóstico positivo, que diz? Na verdade, assim, né, bem resumidamente, foi em 2017. Então, todo ano eu fazia o check-up, que é a mamografia e a ultrassonografia. E naquele ano em específico, demorou 1 ano e 3 meses, exato, né? Então, quando eu fui fazer o check-up, então, notaram um nódulo. E aí, fui atrás, né, do meu médico, que é hoje, que é o Dalton. E aí, ele, no mesmo dia, eu já olhei, assim, para a cara dele. Acho que, nesse sentido, ser psicólogo não é tão bacana assim, né? Porque a gente já faz uma leitura do que o outro quer dizer, mas ele não pode, né? E aí, ele falou, nós vamos fazer a biópsia hoje à noite. Falei, como assim? Né? Porque eu sabia que tinha algo ali, a mamografia já tinha aparecido o BIRDS4, então quer dizer que tem que fazer uma biópsia, que há uma suspeita. Então, eu falei, como assim? Ele falou, não, você volta hoje à noite no consultório e nós vamos fazer a biópsia. E isso era 5 de dezembro, 6 de dezembro, né? No final do ano, né? Então, eu falei, ok, vou voltar, só que a biópsia demora 15, 20 dias. Então, quando eu tive esse resultado, né? Isso depois o Dr. Marcelo vai poder explicar, apareceu o carcinoma in situ. Mas ali eu já sabia que dentro do in situ, né, que já estava já com seus 3 centímetros de raiz, provavelmente já tinha algum maligno, né, que é um pré-maligno. E aí o Dalton, né, me colocou, falou assim, nós vamos operar na semana do Natal, Ano Novo. Eu falei, não, calma aí. Falei, eu sei, né, até meu marido, a gente estava com uma viagem marcada, e meu marido falou assim, tem alguma diferença dentro de 1 ou 2 semanas? Ele falou, não. E eu falei, então nós vamos viajar. Então, foi aí que eu fui me apropriando, né, que eu teria alguma batalha pela frente, e eu parei, eu falei, realmente, eu preciso fazer essa viagem, eu preciso parar para poder pensar, né, nessas questões do câncer, né, eu associava muito tá aí agora, porque as pessoas, né, associam muito o câncer como uma sentença de morte, né, então, no entanto que antigamente os antigos nem falavam câncer, né, eu lembro dos mais antigos, falavam, não pode falar essa palavra, porque atrai energia ruim. Então, quando eu fui me apropriando disso, que eu ia fazer uma cirurgia, que provavelmente eu ia fazer uma quimioterapia, né? Então, eu tirei essa viagem para me apropriar o que eu ia enfrentar dali para frente, né? Então, eu vejo que o suporte familiar, a terapia, né? Que eu já estava em análise um tempo. Então, isso contribuiu muito para eu conseguir se assimilar que, ok, eu não estava adoecida, né, assim, fisicamente, não estava trabalhando normal, as coisas estavam acontecendo naturalmente. No entanto, quando eu recebi, eu falei, nossa, mas eu não estou sentindo nada, né? Então, para mim, foi um choque de início, mas depois eu fui aprendendo a assimilar e fui fazer a minha viagem, até as pessoas me julgaram, mas como você está uma suspeita de diagnóstico de câncer de mama, você vai viajar? Eu falei, sim, eu preciso me apropriar do que é isso, né, para poder enfrentar esse processo de aceitação e trazer como algo que daqui para frente eu vou ter algumas mudanças, então eu tenho que estar preparada para poder assimilar isso. Então, assim, é muito difícil, né, a gente entender que o processo de aceitação, ele faz parte de todo o processo do tratamento, né, porque não adianta você negar algo que está ali, por mais difícil que seja, né, então eu vejo que, por esse lado, eu precisei desse tempo para poder me apropriar do que estava ocorrendo. Perfeito. Doutora, e uma pessoa então, que tem um diagnóstico positivo, como que ela deve se proceder? Tem assim um ritual, digamos. Isso, há uma sequência, né? Então, a primeira providência, quando nós temos alguma imagem, alguma alteração suspeita, é realmente fazer uma biópsia, né? Essa biópsia vindo alguma célula alterada, seja in situ, seja invasivo, nós temos que estadiar a paciente, ou seja, saber em que pé que está. Trocando em miúdos, né? Então, são feitos vários exames, tanto do próprio tumor,
hoje a gente estuda cada tumor de uma maneira muito específica, né, com com exames de perfil imunohistoquímico, com exames até moleculares, exames genéticos de cada tumor, para eu conseguir diferenciá-los, o próprio tumor em si, como que ele é, qual que é a característica dele, como é que ele vai evoluir no futuro. E da paciente, nós temos que fazer alguns exames para saber se tem alguma coisa em outro local também ou não. Se é uma doença primária, só de mama, ou se tem algum ramo que foi em outro órgão que eu preciso tratar também. Desde que feito esse estadiamento, eu vou saber se só está na mama, se está em outro local ou não, eu vou instituir um tratamento. Basicamente, bem a grosso modo, o tratamento ele ainda é feito em de quatro maneiras. Cirurgia, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia, que é uma medicação que você vai usar por 5 ou 10 anos, dependendo do caso. Nem todo mundo faz as 4 modalidades de tratamento. Dependendo de cada caso, nós fazemos às vezes só cirurgia, às vezes fazemos quimioterapia antes da cirurgia, às vezes fazemos cirurgia depois, quimioterapia e depois radioterapia. Cada paciente, nesse estadiamento, ela é individualizada para determinado tipo de tratamento. Então, dependendo da idade, do tipo de tumor, da quantidade de doença que temos, nós instituímos uma modalidade de tratamento em cima disso. Sim. Eu penso muito nesse aspecto, porque o Dr. Marcelo, no começo da nossa conversa, ele disse sobre uma palavra que eu acho que é o que traduz aqui e é tema da nossa discussão, que é a prevenção, né? Sim. Então, nós estamos falando de algo já instalado e que precisa, obviamente, de uma intervenção por meio de recursos N, né? Quer dizer, sejam eles medicamentosos, invasivos, cirúrgicos, né? Sobremaneira, a gente precisa falar, em especial no mês, né, que trabalha sobre esse aspecto da prevenção, no que de fato nós podemos fazer para prevenir que isso apareça, para prevenir que isso aconteça, né? A gente sabe que a prevenção ela é pouco palpável, né? Assim, porque a gente meio que fica assim, eu fiz para prevenir, mas talvez eu nunca tivesse. Então, se eu não tivesse prevenido, eu talvez nunca tivesse. Então, muita gente pensa nesse aspecto. E é por isso que eu quero trazer, considerando que o câncer hoje, ele está entre as 4 principais causas de morte no mundo, né? Doenças cardiovasculares, câncer, as doenças neurodegenerativas e as resistências à insulina, como no caso da diabetes, né? Então, ele constitui uma das principais doenças que mais mata no mundo, sei lá, atingindo mais de 2 milhões de pessoas no ano. E eu acho que, eu entendo que é importante, como fisioterapeuta, né, a gente olha muito para o aspecto de prevenção, né? A gente enxerga a prevenção como talvez, naquela frase mais clichê, é o melhor remédio, né? Prevenir é o melhor remédio. Então, Dr. Marcelo, né, e depois a doutora Patrícia também, o que de fato, né, e de maneira muito direta, a gente pode fazer para orientar as pessoas que estão em casa no sentido da prevenção desse tipo de doença? Sim, a prevenção, basicamente, ela é feita buscando ter algum problema, vamos dizer assim, inicialmente, né? É uma prevenção primária, vamos dizer. Então, fazer os exames, né? E se nós formos fazer ao pé da letra como deve ser feito, deve ser iniciado aos 15 anos de idade na mulher, começar conforme ela vai iniciando a ir aos médicos, né, fazer um ultrassom de mama todo ano a partir dos 15 anos, até os 35 anos. Com 35 anos, fazer uma mamografia de base, junto com o ultrassom, não vendo nada nessa mamografia, ultrassom até os 40 anos anualmente, e a partir dos 40 anos, mamografia e ultrassom até o fim da vida. Não é o que é preconizado pelo órgão público brasileiro, infelizmente, porque eles colocam, né, nessa abordagem como o SUS deve fazer os exames, como o Instituto Nacional do Câncer fala como deve ser feito os exames, essa mamografia é iniciada muito tardiamente no nosso ponto de vista da Sociedade Brasileira de Mastologia, só aos 50 anos. Então tem muitos diagnósticos antes dos 50 anos, então a gente preconiza que se faça mais exames, sim. Isso é uma prevenção primária. Pensar em qualidade psicossocial, qualidade de vida geral, atividade física, ter uma vida saudável num contexto geral, no meu ponto de vista,
é fundamental. A chance de você desenvolver a doença é muito importante. Você ter uma qualidade de vida boa e ter uma qualidade geral de vida boa. Ter seus momentos de lazer, ter sua dedicação a outras coisas, não só focada nos seus problemas, como muita gente vive hoje. A parte psicológica não é só importante para evitarmos a doença, de desenvolver a doença, mas existe uma diferença muito grande que eu vejo na minha prática clínica das pacientes que viram para mim e eu falo assim, olha, dona Maria, vamos ter que fazer uma cirurgia é relativamente importante e tal, né? E tem 2 tipos de paciente nitidamente lá no consultório, né? Uma que fala assim, pois não, Marcelo, vamos marcar, né? E tem uma que começa a já divagar sobre o tratamento em termos de força psicológica de cada pessoa. Eu costumo ter auxílio de psicólogos, que a gente atua numa equipe multidisciplinar muito importante, sabe? Não existe só o mastologista, só o oncologista clínico. Então, a equipe multidisciplinar no tratamento do câncer de mama é fundamental. E a parte psicológica, do meu ponto de vista, é assim, a primeira essencial, né? base que a gente tem que ter, sabe? Então, é complexo a aceitação, igual o padre falou. Como que né? Você começar com um diagnóstico desse? É uma mudança total na sua vida, né? Você vai ter que parar para fazer um tratamento. Existe, obviamente, dependendo do caso, um risco, assim, que tem que ser considerado, né? E isso muda a parte psicológica, a parte familiar, a parte financeira, planos de vida, né? Muda muita coisa, né? Da parte psicológica, psicossocial, muito complexo, realmente, né? Eu vejo que... Professor, então, dentro disso que o doutor está falando, aí eu quero me dirigir a você mesmo, né? Mas eu trouxe aqui uma questão seguinte, quais os efeitos psicológicos negativos sobre a mulher quando se descobre o câncer? É o que eu estava falando anteriormente, né? A aceitação, né? Porque as pessoas, eu vejo que elas se questionam muito, tá, mas por que eu, né? O que eu fiz para merecer isso, né? Onde que eu errei? Onde que, né? Então, assim... Veja, às vezes, como se fosse uma punição. Como um castigo, né? E, às vezes, aquela pessoa, ela já estava muito adoecida emocionalmente, né? Já era uma pessoa que ela não conseguia se relacionar, uma pessoa que ela não conseguia lidar com as próprias emoções. Então, eu vejo, né, assim... quando o senhor colocou nessa questão do autocuidado, né? Até que ponto, realmente... nós estamos preparados, né, para poder lidar com o não, para poder lidar com a frustração, para poder lidar com aquele não idealizado, né? Então, eu vejo que quanto mais distante de si próprio, maior a dificuldade de aceitação, né? Eu me lembro quando todo o meu tratamento, depois da cirurgia, ele foi como uma forma de prevenção, para fazer com que a doença não reincidisse, né? Então, quando eu falo que eu casei com esta equipe, né? Porque de 6 meses eu vejo lá o meu mastologista, a doutora Adriana, né? A Márcia Royce, então é um casamento, né? Então, e eu falo, ainda bem que eu encontrei essas pessoas, né? Porque, assim, no sentido de me acolher, no sentido de falar, olha, você vai ter que fazer isso, não tem outra solução. Tá, então vamos. Mas o quanto das pessoas eu percebia que tinha muita dificuldade de aceitar a doença e o tratamento. Né? Então, assim, as pessoas, muitos ali nas sessões de químio, né, mesmo, as pessoas ficavam muito bravas com as reações da químio, o que era aquela químio, e aí eu pensava, gente, mas isso aqui é uma possibilidade de vida e não de morte. É um tratamento ruim? Mas ainda bem que existe o tratamento. Né? Então, eu vejo, quando eu perdi o cabelo, por exemplo, né, as pessoas falavam assim, mas muitas me encontravam, né? E falavam assim, mas você precisa de um contato, né? Onde faz peruca? Eu sei onde tem peruca, né? Se você quiser, eu passo o contato. Não, mas eu tô bem assim, né? Porque eu percebia que, assim, o cabelo, diante daquilo que eu tava passando, era o de menos, né? Era apenas, realmente, né? Ah, mas mexe com a tua estima? Não sei se mexeu, porque aquilo eu falava, opa, vai crescer, o que eu não quero é que o tumor cresça mais, né? Então, eu vejo que a respeito de como que você lida com a doença, ela faz uma diferença gigantesca, né? Então, assim, até meu marido falou esses dias, a gente estava relembrando, ele falou assim, mas você não ficou doente? Eu falei, como assim? Tive um câncer? Ele falou, não, mas
Você não ficou acamada, você não ficou adoecida, você ia lá fazer o tratamento, 2 dias de químio, depois você estava trabalhando normal. É claro que eu reduzi muito, né? Mas assim, alguns pacientes eu continuei a atender, porque eu via que eu precisava de outras vidas e que aquilo me trazia uma vida. Então eu vejo que precisamos falar sobre a vida e não sobre a morte diante desse diagnóstico. Eu queria trazer uma questão também, que às vezes você vê, escuta conversas, né, assim, no meio comum entre as pessoas, que, por exemplo, que as próteses de silicone, anticoncepcionais, tem alguma interferência isso, alguma comprovação que isso poderá ter uma incidência na, digamos assim, na evolução de um câncer? Não, na verdade, as próteses de silicone, elas têm até algumas doenças especificamente relacionadas a elas. Aham. Mas são doenças, até um tipo de câncer que é relacionado a ela, mas não é comum, é muito raro, é um tipo raro, pouco agressivo, que é muito difícil de aparecer realmente, padre. Então, as próteses, elas não estão contraindicadas serem feitas, nem na parte estética e muito menos com as reconstruções de mama. Nós usamos muitas Sim, próteses fazendo as reconstruções da própria doença, né? Você sim, dá uma qualidade estética melhor sim. durante a cirurgia, né? O anticoncepcional via oral causa um discreto aumento de risco. Se nós pegarmos vários trabalhos, né, uma meta-análise, você vai ver que há um discreto aumento de risco de desenvolver o câncer de mama. Porém, é tão baixo esse risco, esse aumento de risco, que não está contraindicado das mulheres usarem também o anticoncepcional oral, né? Então, as próteses, principalmente, elas têm que ser avaliadas, né? A mama, ela não me atrapalha a fazer um diagnóstico, né? A mamografia é feita da mesma maneira, o ultrassom é feito, a ressonância é feita, então ela não me esconde nenhum diagnóstico e, teoricamente, ela não vai causar um tumor. Ela tem algumas doenças associadas a ela, mas como várias outras coisas têm associação, né? E a mesma coisa o cigarro também, não tem nenhuma interferência assim digamos assim, no surgimento do câncer? Não, o cigarro não. O cigarro é trair a pátria. Cigarro não pode. Aumenta o risco, não só de mama, né? Sim, outros, mas pulmão, garganta. Né? O cigarro, o padre atrai a pátria. Isso aí a gente tem que... Na verdade, eu penso que, né, dentro desses fatores de risco e dentro dos hábitos de vida que as pessoas têm, o cigarro e a bebida alcoólica, né, a gente considera que não há níveis seguros de uso, né? Você não tem níveis seguros, então você usa pouco, você usa bastante, não há nível seguro, né? Em especial agora no advento dos cigarros eletrônicos, né, desse conceito lúdico do cigarro, né, que se tornou agora tão pronto e tão presente, né? É importante a gente ressaltar, e eu acho que, de maneira geral, as grandes agências de saúde estão sempre focando e falando sobre isso, né? Não há nível seguro de uso de qualquer tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita, Com certeza. né, no que pesa exatamente o desenvolvimento de doenças, e aí óbvio que o câncer está entre uma delas aí, né? Claro que varia muito de cada pessoa, né? Mas realmente o tabagismo, ele faz parte do rol de aumento de risco do câncer de mama. Eu trago a questão porque eu acho que ela é importante, porque as pessoas, quando é o médico que diz, e daí elas, né? Não, olha, o cigarro vai mal. Se eu digo, olha, o cigarro, claro que ele tem, né, assim, uma incidência muito grande, né, trazer complicação de saúde, né, para a pessoa, não só de câncer, tantas outras coisas, né? Mas quando é o médico que diz, olha, o meu médico diz que eu não posso fumar, né? Se eu digo a você, olha, não fume, porque isso é prejudicial à sua saúde. Mas quando é o médico, então daí eles... Na mama, padre, só para aumentar um pouco esse raciocínio, né? Claro que não deve ser nem parecido lá o que o Luiz vê com o cardiovascular, né? Mas tem um tipo de infecção que dá na mama por causa do cigarro, chama mastite periareolar recidivante. Olha lá. Ela faz uma inflamação em volta da areola que é dificílimo de tratar. Nós temos que usar tratamentos assim muito longos, 6 meses, às vezes 8 meses, inflama e volta. E 98% acontece em tabagistas. Então, além de aumentar o risco de ter câncer, tem essa outra infecção, essa mastite periareolar recidivante, que é terrível e muito ligada com o tabagismo. Então, só um detalhe técnico aí, para ilustrar um pouco. Certo.
E no caso, assim, quando que se é indicada, digamos assim, a cirurgia? Porque nem todos os casos é indicada cirurgia, né? Quando É, que se indica uma cirurgia de funciona mama? assim, padre. Na verdade, desde que nós conseguimos fazer a cirurgia, ela deve ser feita. Uhum, Então, desde que tenha câncer de mama, por uhum, enquanto, ainda hoje, nós temos que retirá-lo, Uhum. né? O que pode acontecer é eu ter que abrir mão de outros tratamentos antes da cirurgia para reduzir, às vezes, a quantidade de doença, regredir as células, regredir a doença axilar, às vezes, uhum, para que eu possa fazer a cirurgia, né? uhum, Mas hoje ainda a gente não consegue tratar uhum, sem a cirurgia. Eu acredito, particularmente, como uhum, vai caminhando a coisa, que vai chegar em um momento com terapias melhores, sistêmicas, uhum, não só com a quimioterapia, mas imunoterapia, uhum, terapia genética, que nós vamos acabar não uhum, operando mais o câncer de mama. Mas, por enquanto, a cirurgia ainda é a nossa principal ferramenta uhum, associada à quimioterapia e à radioterapia, né? entendi. Ainda não conseguimos falar que não existe, não tem como não operar o câncer, ainda temos que Uhum, operá-lo, né? uhum. Mas eu espero que chegue um dia que nós não precisemos mais. Doutor Marcelo, você falou, e aí eu queria levantar esse ponto. Você comentou sobre a importância, né, do início dos exames, né, a partir dos 15 anos, enfim. E eu li um livro que chama Outlive, né, e o livro falava É muito sobre o fantástico. aspecto de longevidade, Aham. né, e aí ele traz as características, enfim, e fala muito, né, sobre esse aspecto oncológico, até Sim, porque o autor é um médico oncologista, sim. né, então que fica até a dica de leitura, né, a Outlive, a arte e a ciência, né, Uhum. de viver melhor Aham. e mais, né. A gente entende e vê que no nosso dia a dia, até essa semana a gente estava conversando e uma amiga falou, nossa, como que aumentou a incidência de câncer de mama em pessoas mais novas, em mulheres mais novas, 20, 28, 30 anos, né, e já aparecendo e desenvolvendo. Eu confesso, por não ser a área e por também não estar muito apropriado desses conceitos, né, se existe se já existe algum dado estatístico que mostra realmente o aumento da incidência em pessoas mais novas, em mulheres mais novas, o câncer de mama. E então a minha pergunta é: existe algum dado estatístico nesse sentido? E sobremaneira, existe alguma causa ou já alguma hipótese que pode levar, caso tenha um aumento da incidência nesse público, Sim, na doutor? verdade é o mesmo motivo, a baixa da idade, né? Nós temos diagnósticos mais com as pessoas mais jovens, é o mesmo motivo pelo qual nós temos mais diagnósticos em países mais desenvolvidos do que menos desenvolvidos. Não só porque nós acabamos fazendo mais diagnósticos hoje, então pessoas que não teriam diagnóstico, às vezes iam falecer e ter, né, falar, morreu do quê? De câncer, estava no corpo todo. Hoje nós fazemos diagnósticos, muito mais diagnósticos pela facilidade e conscientização da doença, né? Então, um aumento do diagnóstico em si, que acontece muito mais em países mais desenvolvidos que menos desenvolvidos, e também a maneira como, de alguns anos para cá, as mulheres vivem, né? As mulheres hoje acabam menstruando muito mais cedo do que as mulheres mais antigas, né? Acabam tendo menos filhos, amamentando menos, então são fatores menores, mas são fatores de risco, né? Primeira Uhum, menstruação mais precoce, menopausa mais tardia, atuação hormonal por um período maior, menos filhos, menos amamentação, né, por consequência. Então, são mulheres que têm um risco maior. Então, a idade vem diminuindo uhum. a essas Do custas. Na prematuro. literatura, ainda não está muito evidente, porque a literatura ela demora um pouco até Uhum, refletir diretamente o que está acontecendo. Mas, na prática, nós vemos que a idade, realmente, diagnósticos de meninas com 28 anos, 30 e poucos anos, coisa que era bastante raro, né? Há 30, 40 anos atrás, hoje a gente tem esse diagnóstico com frequência, com mulheres na faixa dos 30, 40 anos, que não era o comum, né, no nosso dia a dia. E eu vejo também assim que é muito importante a participação da família, né, Uhum. doutora? Assim, como Sim. a família ela se adequa também a tudo isso, o apoio da família
E acho que acredito que a psicologia ela deve ajudar muito, né, nesse sentido, Sim. né? É uma rede de apoio, né? Eu acho Uhum. que o que é muito importante, né, para os pacientes no sentido de ter essa rede de apoio, seja da família, dos amigos, né? Então eu vejo essa pessoa ela não precisa enfrentar a doença sozinha, né? Porque eu vejo que também aquilo, né? Eu vou poupar minha família, né? Uhum. Não, quem precisa ser poupada é você agora, Aham. né? Não tem que poupar o outro. Então eu vejo que essa rede de apoio ela é muito significativa para esta pessoa, né? E eu vejo que o quanto, né, da possibilidade de mudança, né? Eu me percebo que eu mudei muito, né? Até as pessoas falam assim, nossa, mas a Patrícia nunca falava, né? Assim, tão abertamente, tão diretamente, né? Então eu Uhum. vejo que realmente, né, a dor transforma. Aham. Então, as pessoas da família vão sentir diferença, né? Os amigos. Por quê? Porque você está em plena mudança, né? Sim. Então, e essa família também muda, porque Sim. muitas vezes ficando mais unidos, mais compreensivos, né? Uhum. Então, eu vejo que é uma rede de apoio muito importante. Uhum. Sendo a família, sendo os amigos, né? A Uhum. pessoa que precisa se sentir amparada. Sim. Né? Eu queria retomar até uma questão que o doutor falou bem aqui, sobre essas várias etapas, né, de tratamento, né, e desde lá dos cuidados primários e tal. Mas quando a gente fala de uma população que tem acesso a médicos, né, a uma medicina mais qualificada, eu penso que é mais tranquilo, mas vamos dizer, a grande maioria da nossa população não tem esses acessos. Às vezes uma consulta no SUS demora meses, se não um ano, e eu creio que isso aí também acaba por provocar uma estatística muito elevada, né, de câncer de mama no Brasil, embora, como o senhor me falou, essa não é uma questão só do Brasil, é uma questão mundial, né? O câncer de mama não escolhe se o país é desenvolvido, se não é desenvolvido, né? Uhum. Mas essa questão, eu creio assim, da dificuldade do acesso de muitas pessoas pode também ser um fator de aumento, né? Inclusive de fatalidade, né? Com certeza, padre. Nós vemos que quando há um atraso, né, no diagnóstico, no tratamento, que infelizmente na nossa realidade, em termos Brasil, ainda ocorre falta de atenção, né, à saúde, né, por vários motivos, não vamos entrar nesse mérito, mas com certeza, quando nós temos acesso a não só a diagnóstico, mas ao tratamento mais completo, né, uma cirurgia prontamente, como foi o caso da doutora, você fazer um diagnóstico, organizar realmente, não são 2 semanas que vão mudar, foi ótimo a colocação, mas você ter acesso a fazer essa cirurgia em 2 semanas, né? Ter esse diagnóstico no mesmo dia, isso é difícil você ter em centros que não tem essa... Em Maringá, logo que eu cheguei em Maringá, foi em 2005, eu fui trabalhar no Hospital do Câncer. E lá, na época, depois eu acabei não tendo tempo mais para continuar lá, mas na época a gente conseguia dar um apoio razoável aos pacientes, pelo SUS aqui em Maringá, né? Na época era feito cirurgia de câncer de mama no Hospital do Câncer e no Hospital Santa Rita, na época, que agora é o Bom Samaritano, né? E nós tínhamos um bom apoio a essas pacientes do SUS, então eu conseguia fazer o diagnóstico também, a biópsia no mesmo dia, o laudo saía rapidamente, quando eu via que era alguma coisa preocupante, eu tentava agilizar ao máximo possível, né? Marcava a cirurgia com certa facilidade pelo SUS, então, na minha experiência, aqui em Maringá, quando eu cheguei pelo SUS, funcionava bem, acredito que deve funcionar bem o SUS em Maringá hoje, mas Maringá é um centro diferenciado, Exato, né? Um polo diferenciado, a gente não pode colocar isso a nível Brasil, né? Mas é importante que realmente a pessoa que tem acesso ao tratamento vai ter mais sucesso. Enquanto isso, eu acho que diminui muito a angústia desse paciente, né? Porque você ficar com algo de você não saber, tempo, né? esperando, né? Isso é muito, muito sofrimento. Com certeza. Né? Causa um estresse também, né? Sim, sim. E a gente até falava um pouco sobre isso antes de iniciarmos, né? Eu creio que toda essa questão, todas essas dificuldades, às vezes, de um acesso, tudo, a demora, acaba gerando um estresse nas pessoas
E isso pode até contribuir, inclusive, porque quando a pessoa ela tem um espírito mais animado, que ela acredita, eu acho que a positividade também ajuda muito no tratamento, né? Quando a pessoa ela se resigna, que ela acredita, olha, não vou conseguir, não vai dar, né? Eu creio, a gente, claro, não pode menosprezar o sofrimento das Sim. pessoas, né? Então, me lembro de um professor, alguém disse assim, não, mas você está doente, mas isso não é nada. Aí o professor disse, olha, não é nada porque não é em você, né? Se fosse em você, você iria dizer que era alguma coisa, né? Então, eu acho assim, que criar, ajudar as pessoas a ter, assim, um pensamento positivo, né? Alimentar um pensamento que anime, né? Essa pessoa, também acho que ajuda muito, né? Eu vejo assim, né? Aprender, nós precisamos desenvolver mais a nossa empatia, né? Então, de aprender a acolher o outro. E é o sofrimento do outro, né? E ninguém está na pele dele para saber que sofrimento é esse, né? Então, eu vejo que independente de sofrimento, é um sujeito que está ali, Sim. né? Sofrendo. Sim. Então, e principalmente que é uma doença tão silenciosa, né? Então, conforme eu expliquei, eu não senti absolutamente nada, né? Então, tá, mas como assim estou com um câncer, né? Não, você deve estar vendo um erro aí, né? Sim. Então, quer dizer, diante disso, né? Passei pelas cirurgias, né? E até quando fui na doutora Adriana, ela falou, Patrícia, tem 8% de reincidir. Então, eu acho interessante você fazer a químio, 4 sessões de químio, que foi a qual eu fiz. E aí, ela falou, você não vai me perguntar nada? Eu falei, não, você tem que cumprir. Eu falei, são 8%, né? Alguns me falaram assim, mas como assim você vai fazer químio? São só apenas 8%. Eu falei, se tivesse 1%, eu iria fazer, né? Então, assim, por quê? Porque eu tô lutando pela vida, né? Eu quero é vida. E é aquilo, né? Tem um teórico que eu gosto bastante, que é o Winnicott, que ele fala assim, até para você morrer, você tem que estar vivo. Né? Então, assim, eu vejo, né, eu sempre tive muito isso, né, o quanto que a gente precisa valorizar a nossa vida, né, que não é pouca coisa. Então, se estamos aqui é porque algum propósito temos. Exatamente. Então, eu encarava a doença assim, se eu estou passando por isso, algum propósito Sim. tem. A gente tem que tirar alguma coisa, Tem que assim, tirar. de bom, mesmo do sofrimento, Sim. né? E hoje, assim, via de regra, a gente tem os tratamentos, né, que são os mais invasivos e que permitem uma intervenção muito direta naquilo que é a doença em si, né, o tecido físico. Mas, como a professora colocou, existe um suporte, né? O doutor colocou da equipe multidisciplinar. Então, hoje o estado nutricional, a condição psicológica, o aspecto de reabilitação, e aí talvez com um pouco mais de propriedade, mesmo não sendo a minha área. Mas dentro da fisioterapia, a gente tem, né, a fisioterapia dermatofuncional, que trabalha muito com os pacientes oncológicos, né, mastectomia, Sim. enfim. Tudo isso traz um conceito muito legal de desenvolvimento. Legal quando eu digo, no sentido de que há uma possibilidade de não só lidar com o câncer no que se diz respeito ao tratamento direto, mas que tudo aquilo que envolve um bom estado nutricional, uma boa reabilitação do processo cirúrgico, uma boa saúde mental e, por que não, também a saúde espiritual. Sim. Né? Eu trouxe aqui no início, né, uma canção que dizia, né, pois só em ti minha alma achou descanso. Então, quer dizer, a fé, a esperança de um tratamento que seja eficaz e, sobretudo, os objetivos, né, estarem muito claros, o porquê eu vou lutar por aquilo. Sim. Isso é algo que faz com que, né, você que está em casa, que de repente está nessa situação de diagnóstico ou de tratamento, que possa enfrentar isso com muito mais propriedade daquilo que te aflige, né? Sim. Então, acho que essa rede de apoio, essa equipe multidisciplinar, né? E que Maringá hoje a gente tem realmente um centro muito importante de apoio, né? Ao paciente oncológico. Então, assim, é fato que talvez se a gente puder discutir brevemente sobre isso, vai ser algo que vai ajudar também quem está em casa a entender, opa, peraí, não é só eu, como dizia o Belchior, né, ficar sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é mais isso, né, porque evoluiu muito, tecnologia hoje nós temos a 1000, então
é uma rede interessante, né? Ô, Luiz, mas para mim, no meu dia a dia, a parte espiritual chega a ser palpável das minhas pacientes. Eu consigo diferenciar uma da outra. A parte espiritual, com certeza, está diretamente Tem uma ligada incidência muito grande. com a não só a aceitação, ligada à parte psicológica também, mas ao tratamento, como a abordagem espiritual é fantástica nas pessoas, sabe? Então, para mim, chega a ser nítido isso, assim, sabe? É uma coisa que não é, eu falei palpável, mas não é palpável, né? É de percepção e do que... porque você fala alguma coisa, você dá um diagnóstico, você vai ter que interpretar o que vem. Você não vai instituir um tratamento sem o consentimento e sem o entendimento daquela pessoa. Então, o que volta, você tem que analisar e saber como você vai definir o que vai ser melhor para aquela pessoa. Para nem todo mundo uma mastectomia é melhor do que uma cirurgia que talvez não fique tão boa, como uma reconstrução com prótese, por exemplo. Você tem que dosar essa aceitação, e essa aceitação está diretamente com a parte psicológica, com a parte espiritual. Né? É uma coisa assim, muito nítida. Para quem trabalha com isso, sabe? Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, quando fala lá dos cuidados paliativos, que é uma abordagem não só do paciente, mas também a família, né? Sim. E nos vários aspectos, não só das questões biológicas, mas do psicossocial. E ela traz, inclusive, a questão do espiritual, né? E espiritual, né? Então, eu creio que hoje também a saúde, vamos dizer, a área da saúde, tem valorizado muito a espiritualidade das pessoas. Já nem se fala assim de uma religião, mas da espiritualidade da pessoa, né? Sim. Então, acho que tem sido assim, isso tem dado, alimentado a esperança nas pessoas, né? A gente tem que criar esperança nas pessoas, não enganar as pessoas, né? Mas dar a elas motivos, né? Que vale a pena continuar lutando, né? Que vale a pena viver. Uma paz, né? Interior. Né? Acho que, independente das religiões, é a fé, né? Então, acho que é importante isso. Eu me lembro quando eu fui conversar com o padre Orivaldo, e ele era vivo na época, claro. E aí ele falou, Patrícia, foi a época que eu era uma sentença de morte. Você está viva aqui na minha frente. E aquilo foi um balde de água fria, né? Que eu falei... Opa, realmente, né? Enquanto tem vida... Às vezes a gente precisa um pouco desse choque, né? A vida, não, pera lá, né? Tudo bem, não é um processo fácil, mas, né? Todos os médicos que eu ia falaram, nossa, você veio no momento certo, porque você descobriu, né? Quando a gente fala essa questão da prevenção, você descobriu num momento muito precoce. Certo. Então, quer dizer, as coisas foram, né, se casando, e aí, junto com a espiritualidade, junto com a equipe, junto com o suporte psicológico, né, as coisas vão ficando, de uma certa forma, um pouco mais leve. Não que seja fácil, mas consegue ficar um pouco mais leve. Porque quando você está no sofrimento e sabe que pode contar com alguém, parece que o sofrimento se torna menos dolorido, né? Porque você compartilha. Compartilha, né? Você não fica com os fantasmas sozinho. Exato. Então, nós achamos que o nosso tempo era tanto, mas já estamos terminando, né? Nosso tempo também. E antes de nós concluirmos, eu queria ainda passar a palavra, né, para o doutor, para a doutora, que vocês tivessem um minutinho ou dois para deixar uma mensagem assim, para as pessoas que nos acompanham. E a gente está muito feliz por eles estarem nos acompanhando. Temos certeza que alguma coisa vai ajudar, mesmo que eu não esteja passando por isso, mas eu posso ajudar outras pessoas, né? Então, acho que nós também podemos ser fonte de esperança, de promoção de saúde na vida das pessoas, né? Então, se vocês puderem deixar uma palavrinha, uma consideração final, né, até mesmo em relação ao nosso tema, o nosso café, né, esse modo de nós podermos aqui tentar ajudar as pessoas em várias questões, né, assim, da nossa vida mesmo, né? Então, fiquem à vontade. Eu gostaria de falar sobre, novamente, o Outubro Rosa, né? Aproveitar esse tempo, estamos chegando em outubro agora, então não só prestar atenção nos nossos exames de mama, principalmente das mulheres, né? Mas conscientizar também toda a família, conscientizar a mãe, uma irmã,
os familiares, porque realmente um exame que você faça pode salvar a sua vida, a vida de outra pessoa, modificar um tratamento, ser alguma coisa muito menos agressiva, muito mais eficaz. Então, essa conscientização, sempre que me chamam, como o padre me chamou, eu faço questão realmente de vir falar alguma coisa. Eu sei que o médico é diferente do Luiz cantando, é uma coisa totalmente diferente de escutar, né? Mas é necessário, né? Eu sempre venho, porque acho que é a minha obrigação. Obrigado. Eu comento sempre que toda palestra que a gente faz, toda entrevista que a gente dá, se alguém em algum momento fizer um exame que faça um diagnóstico, já valeu todos os anos que eu vou, entendeu? Então já compensou isso, sabe? Então, pego firme aí no Outubro Rosa, agradeço novamente o convite, tá? Fantástico o programa, adorei. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo, né? Obrigado a vocês. Pela sua experiência, pelo conteúdo, pelas informações, né? Então, muito obrigado e não tenho palavras para agradecer, tá bom? Doutora. Eu acho que é muito importante, né? Não apenas no Outubro Rosa, mas as pessoas precisam se conscientizar, né, de que não precisamos sofrer sozinhos, né? Podemos buscar ajuda, podemos buscar suporte, né? Então eu vejo que as pessoas hoje vêm adoecendo e muito, níveis de ansiedade, síndrome do pânico, níveis de depressão, né? Então a gente precisa dar voz a essas emoções, a gente precisa estar atento às nossas emoções, os nossos estados mentais, né? Nossa saúde mental. Então quando a gente fala em qualidade de vida, não é só uma qualidade de vida nutricional, uma qualidade de vida física, é também uma qualidade de vida de saúde mental, né? Então eu vejo que a gente precisa ouvir um pouco, né, as nossas emoções, parar um pouco e prestar mais atenção em si próprio, né? Então eu acho que isso é extremamente importante, porque quando você para e olha para si, você para que você lembra que você, né, faz um pouco mais de tempo, mais de um ano, né, que você fez um check-up e que dependendo de uma certa idade você precisa ir, né, além de num mastologista, né, num ginecologista, os homens no urologista, né? Então eu vejo, né, um cardiologista, então quer dizer, a gente precisa ter esse tempo, né? E hoje, com a nossa correria do dia a dia, as pessoas às vezes não passam batido, né? Não se lembram que elas têm que parar e olhar para si, para ver que necessidade é essa, né? Que esse corpo às vezes já está se manifestando, adoecido, e às vezes a pessoa nem se dá conta. Então eu vejo que o quanto que é importante a gente poder dar voz a essas emoções e conseguir cuidar dessa saúde mental. Perfeito, doutor. Agradeço muito o convite, né, para poder também estar compartilhando, né, a minha vivência e a minha experiência profissional também. Nós que agradecemos, né? Também ficou muito feliz quando ela aceitou assim também com muita alegria, foi muito rápido também, né? Nossa, eu quero estar com vocês, né? Então, muito obrigado, né? Doutora, obrigado de verdade, viu? Nós que agradecemos. E antes de passar a palavra para o professor, eu quero trazer algumas informações aqui, como a gente de costume faz, né? No final do nosso café. Primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer a Uningá por proporcionar a nós esses momentos. Então, todos os meses, o primeiro sábado do mês, nós estamos com o nosso Café com Saber, trabalhando as várias temáticas. E agradecer, porque também ela oferece essa caneca tão bonita, né? Olha que bonita para os nossos convidados, né? É uma coisa simples, singela, mas uma lembrancinha do nosso café. E eu quero agradecer, então, agradeço sempre, né, ao Dr. Ricardo, nosso presidente da mantenedora, Dr. Roberto, né, que é o reitor, a doutora Gisele, que é a pró-reitora, também os coordenadores de cursos, os diretores, os colaboradores, né, os funcionários do campus aqui da Uningá, especialmente esses que estão aqui no estúdio, né, o Márcio, o Osmar, o Adriano, o João, que sempre cuida bem aqui de nós, né, do nosso programa. Olha quantas máquinas aqui, né, para que nós possamos levar uma palavra não só de conteúdo, mas também de qualidade visual, né, para as pessoas. E nossos acadêmicos, então queremos agradecer, né, nossos alunos, queremos agradecer a todos vocês que se inscreveram ou que não se inscreveram, mas também estão acompanhando o nosso Café com Saber. Compartilhe nas suas redes sociais, às vezes a gente compartilha tantas coisas, né, que não tem muita importância e às vezes a gente acaba por não compartilhar questões que são tão importantes que poderia ajudar tantas pessoas.
Então, coloque no seu grupo de família, no seu grupo de comunidade, no seu grupo de trabalho, no seu grupo de universidade, da escola. Então, a gente agradece muito por vocês apoiarem também o nosso café. O Café com Saber, aliás, o projeto Capelania Universitária, nós temos um atendimento, vocês entrando no site da instituição, é só digitar lá uningá.br, vocês entram na página da Uningá, no lado esquerdo da tela, vocês clicando ali institucional, vai aparecer capelania. Só clicar em cima de capelania, vocês têm os horários de atendimento, tem o e-mail, né, para solicitar atendimento. E para aqueles que são da Igreja Católica, mas também é aberto para quem desejar participar, nós temos missa na capela, todas as terças-feiras, às 18h15. As outras denominações religiosas podem usar também a capela, está à disposição de todas as religiões aceitas pela Constituição que são presentes aqui no campus que está presente na Uningá. Então, vocês só faz um comunicado para a gente disponibilizar também, é chave, tem que ver com o pessoal, horários também, tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez a todos que nos acompanham, mais uma vez os nossos convidados, muito obrigado de coração. Professor Luiz Fernando, eu brigo para ele não desistir de mim, não desistir do café, né? Porque faz bastante diferença, né? Assim, uma música, a música sempre também traz assim, acalma o coração, acalma um pouco a nossa agitação. Então, você conclui para nós aí com a sua canção. Obrigado a todos. Maravilha, vamos lá, vamos terminar então para você que está em casa. Um excelente final de semana e que, de fato, assim como o Dr. Marcelo colocou, assim como a doutora Patrícia colocou, eu acho que toda a vida importa, né? Então, que você possa ser o melhor para você, né? Dentro dos seus cuidados, dentro do seu diagnóstico, dentro da busca incessante pela melhor vida que você pode ter. Porque eu falo sempre que a gente precisa buscar sempre dias melhores, né? E é com essa música que eu quero terminar aqui a nossa conversa, já agradecendo muito, doutora Patrícia, obrigado, né, doutor Marcelo, obrigado também pelas contribuições, obrigado por me fazer melhor do que, né, agora do que quando eu cheguei. Então, obrigado, doutor Padre Bento, pelo convite sempre, eu vou estar sempre aberto a estar aqui, né, desde o começo, desde o primeiro, nós estamos aqui juntos, então, com toda certeza, vou continuar. E nós vamos estar aqui sempre levando para você conteúdo de qualidade. Então, um bom final de semana para você e até o próximo Café com Saber. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores na dor, melhores no amor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre, né? Obrigado, professor. Boa. Excelente. Bom. Muito bom. Muito bom.
aqui.